deixando aqui um conhecimento extra para quem se interessar, já que a gente já falou em dissipadores de potência aí. Para que serve esses dissipadores e como é que eu escolho se eu vou ter que botar ou não um dissipador no meu componente eletrônico? Tudo isso se baseia do fato de que a potência dissipada vezes a resistência térmica, característica da geometria e do material que é construído o componente, ele causa um aumento da temperatura interna do componente. Então, a potência dissipada em watt vezes a resistência térmica em graus Celsius por watt resulta num aumento de temperatura em graus Celsius, claro, unidade de temperatura. E a gente pode estimar a temperatura interna da operação do componente. Se a gente for olhar aqui, esse diagrama aqui embaixo, a temperatura interna do componente eletrônico que está aqui dentro, aqui embaixo no encapsulamento, ela é resultado da temperatura do ambiente mais da potência elétrica dissipada, que a gente consegue para os nossos parâmetros elétricos estimar, né? Vezes a resistência térmica total desse caminho no qual o calor vai percorrer. Se a gente olhar no diagrama lá de baixo, o calor é produzido dentro da junção do componente lá embaixo, acompanhando aqui ao lado. Existe uma resistência térmica, aqui está com símbolos elétricos, mas é de fato uma resistência térmica, um parâmetro mecânico, né? Entre a junção do componente, que é a parte ativa, e o encapsulamento, ou case, está aqui dentro, até essa superfície pequena que está aqui. Resistência junção até o encapsulamento. Depois existe mais uma resistência térmica que, se não houver nenhum dissipador aqui, vai ser uma resistência chamada case do ambiente, que é a junção para o ambiente aqui. É a resistência total entre a junção e não existir um dissipador em cima. Ela costuma ser um valor bastante alto. Quando eu mostrei valores típicos da folha de dados de um componente, ele mostrava que a resistência total entre a junção e o ambiente, não havendo nenhum dissipador, é 62 graus Celsius por watt. Se esse componente dissipar 2 watts, ele já vai aumentar 122 graus Celsius a sua temperatura interna em relação à temperatura ambiente. Então, para chegar a 140 graus Celsius é bem fácil. E o fabricante, obviamente, diz qual é a temperatura máxima de junção que ele tolera. Mas o que mais a gente consegue fazer aqui que é interessante? Existe uma resistência entre junção e case que tem um valor muito inferior à junção para ambiente. A resistência de junção para ambiente englobaria todos esses passos aqui, mas seria muito maior do que só a junção até o case, até o encapsulamento. Qual a diferença entre elas? Essa baita fração aqui que corresponde à resistência térmica do encapsulamento, do dissipador, perdão, que é essa parte de cima aqui. Tudo isso corresponde à resistência térmica, que eu marquei com X aqui, do dissipador e a interação dele com o próprio ar do ambiente. Quando se calcula a temperatura interna de junção do componente e a própria resistência dele para o ambiente é muito grande, de forma que a temperatura final de operação, que a gente estimou por essa expressão aqui de cima, excede a temperatura que o fabricante indica, que pode ser 120 graus Celsius, 150 graus Celsius, quer dizer que ele está com um projeto térmico ruim. E se eu permitir ele ficar somente dissipando energia direto para o ambiente, vai dar lá 62 graus Celsius a mais para cada watt dissipado, nesse componente aqui do exemplo, que é o 220, ele pode vir a queimar, então vai exceder a temperatura máxima que o fabricante passou. Mas, se a gente observar, aquela componente junção até o case, que é a primeira etapinha lá de baixo, o primeiro pedaço, ela tem no máximo 1 grau Celsius por watt. E se a gente olhar ela, corresponde a isso, essa superfície aqui, ó, 1 grau Celsius por watt, essa primeira parte de baixo. Se aqui tem 1, eu posso adicionar um dissipador que tenha menos do que 61 graus Celsius por watt, que era o desempenho do componente para o ambiente diretamente, sem nada de dissipador. Então, um dissipador com uma grande massa de alumínio, com uma área grande de dissipação, com aletas, inclusive, ou até mesmo com ventilação forçada, que passe ar através dessas aletas de forma ativa, aqui, ele pode diminuir muito a resistência aqui entre o dissipador e o ambiente, se tiver ar sendo forçado por ele, ou se tiver grandes aletas que permitam a convecção eficiente de ar. E o próprio tamanho e geometria do dissipador faz com que esse componente aqui, que é entre o case e o heatsink, e o case e o dissipador, seja pequeno também. E se reduz bastante essa resistência térmica externa aqui. Então, 1 grau Celsius por watt do próprio componente e um dissipador aí com um tamanho talvez de 5 por 5 centímetros, facilmente ele deve atingir pelo menos, ou no máximo, uns 8 ou 10 graus Celsius por watt a resistência dele.
E se tiver ventilação forçada, a resistência para o ambiente deve ser menor que isso, talvez 2 graus Celsius por watt ou menos, dependendo do tamanho dele. Eu trouxe exemplos numéricos para a gente ter uma ordem de grandeza das coisas. Se é 1 grau Celsius por watt naquele nosso componente, a resistência térmica entre a junção até o case, até o encapsulamento dele, e é 10 graus Celsius por watt a resistência térmica do encapsulamento, do dissipador, mais 2 graus Celsius por watt até o ambiente, causada pela convecção térmica, convecção do ar aqui em torno. Nesse nosso exemplo, daria só 13 graus Celsius por watt. Significa que para cada 1 watt de energia elétrica dissipada nele, na forma de calor, ele vai produzir só um aumento de 13 graus Celsius na temperatura interna. Se não houvesse um dissipador, conforme os dados do fabricante, ele elevaria a 62 graus Celsius a temperatura interna para cada watt de energia elétrica dissipada. Então está aí a vantagem de se utilizar um dissipador quando for necessário. Para baixas potências não é necessário.